Senhoras e senhores, novamente bem-vindos à RA SIC Caxias. Quem está mais ao fundo do restaurante, se quiser se aproximar, temos lugares mais próximos aqui ao palco. Sintam-se convidados. O tema dessa edição é raio-x atual do setor e estudo de descarbonização. E damos boas-vindas ao presidente da Anfávia e vice-presidente jurídico, tributário e de relações institucionais da Stellantis para a América do Sul, Márcio de Lima Leite. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis em nosso canal no YouTube e que na próxima segunda-feira não teremos, então, RA SIC Caxias. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. E convido ao palco para a saudação o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo de maneira muito especial o nosso prefeito Adiló Domênico. Obrigado por estar conosco. Essa é a primeira vez que o senhor nos visita após a sua reeleição. E receba aqui de viva voz os nossos cumprimentos e muito sucesso na sua gestão. O seu sucesso é o sucesso de toda a nossa cidade. Também cumprimento o vereador Adriano Bressan, que representa a Câmara de Vereadores. O nosso palestrante do dia de hoje, Márcio de Lima Leite, bem-vindo a Caxias. O vice-presidente da Anfávia, Edson Martins, nosso parceiro aqui da casa, bom tê-lo conosco. Ex-presidentes aqui da SIC Caxias, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui conosco nessa edição especial de RA. É uma honra dar início a esta edição da nossa RA SIC, na qual nós recebemos o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite, que nos prestigia em uma ocasião de grande importância, a abertura da Electric Move Brasil 2024, que acontece daqui a pouco, lá no nosso pavilhão da Festa da Uva. Em nome da SIC Caxias, dou-lhe as boas-vindas à nossa Serra Gaúcha, uma região que, além da sua tradicional vocação industrial, vinícola e turística, se destaca nacionalmente pelo vigor e pela inovação de todo esse ecossistema empresarial. Aqui em Caxias do Sul, nós respiramos tecnologia, com uma cadeia industrial produtiva sólida em autopeças, componentes e veículos, compostas por empresas que têm há décadas contribuído para a produtividade do setor automotivo nacional e global. Aqui em Caxias do Sul, já se produz eixo elétrico, ônibus autônomo, veículos elétricos em geral, em todo esse ecossistema. A Serra, meu caro Márcio, é um exemplo vivo da capacidade de inovação e de adaptação da indústria nacional. Somos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias em materiais compósitos, de soluções avançadas, como grafeno, como nióbio, e suas aplicações na vida real. Fruto do trabalho integrado entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Esse ecossistema oferece não apenas capacidades de produção em escala,
mas também a criatividade e a agilidade que o setor exige para se adaptar aos desafios da eletrificação, da conectividade e da sustentabilidade. Nossa expectativa é que com a Electric Move é grande, pois o evento traz à nossa cidade as principais tendências e inovações no campo da mobilidade elétrica e das energias renováveis. A feira nos coloca no centro da discussão sobre o futuro de mobilidade e de sustentabilidade. Temas que ganham cada vez mais espaço em todo o mercado global e nas agendas das nossas empresas, bem como dos governos. E aqui, se me permitem, um parênteses. Preciso reafirmar que somos parceiros, caro Márcio, intransigentes na defesa da indústria nacional e do conteúdo nacional. Enfim, a Electric Move é uma vitrine das tecnologias que prometem revolucionar o mercado e transformar o setor automotivo. E também Caxias do Sul está orgulhosa de sediar este evento que destaca o potencial de nossa indústria e liderar este processo de transição para uma frota eletrificada e sustentável. Agradeço mais uma vez, Márcio, pela tua presença aqui conosco. Espero que tu te sintas acolhido na nossa Serra Gaúcha e leve daqui uma ótima impressão. Estamos certos de que a Electric Move será um marco que vai consolidar Caxias do Sul como referência na eletrificação automotiva. Muito obrigado, uma boa RA e uma grande feira a todos nós. Senhoras e senhores, convidamos para que participem da Semana Municipal do Empreendedorismo, que tem como objetivo desenvolver palestras, debates, seminários e outros eventos para fortalecer e disseminar a cultura empreendedora no município de Caxias do Sul. Nesse ano, o evento acontece de 12 a 14 de novembro e pretende ainda estimular o envolvimento dos diversos setores, indústria, comércio, serviços, agronegócio e comunidade em geral, para valorizar a diversidade econômica do município em prol de uma Caxias ainda mais empreendedora. A Semana Municipal do Empreendedorismo é uma entrega para a cidade e foi construído de forma colaborativa pelas entidades locais. A SIC é um dos principais colaboradores nesse projeto e será palco de 2 palestras e uma oficina que acontecerão no dia 13 de novembro. Fica o convite para que participem e prestigiem a nossa Semana Municipal do Empreendedorismo. Durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para ouvirmos mais sobre eficiência energética no setor automotivo, como será o futuro da economia e da indústria automotiva, mercados de exportação e a evolução dos combustíveis, produção de veículos com outras tecnologias e estudo de descarbonização, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para a sua apresentação, Márcio Leite. Bem-vindo, presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Um prazer enorme estar de volta a Caxias, cidade, região maravilhosa, pelos bons vinhos, pelas pessoas, por ser um berço da indústria, de um gigantismo que muitas vezes o Brasil desconhece na sua totalidade. Caxias, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de acompanhar um pouco melhor o que acontece em Caxias, é uma transformação e representa o que nós brasileiros queremos do Brasil, representa o que os americanos também gostariam de ver nos Estados Unidos, que é uma indústria pujante. O Brasil passou por um momento de grande desindustrialização nos últimos anos.
A indústria, ela perdeu o seu protagonismo principal durante alguns anos, talvez décadas, e por sorte nós tivemos o agronegócio que nos ajudou como país. Agora, abrir mão da indústria é renunciar à vocação natural do Brasil. É renunciar uma competência que nós brasileiros temos, fruto de muito investimento e de muita tecnologia. Antes de entrar um pouco nessa conversa, eu gostaria de cumprimentar a todos em nome do prefeito, do presidente Celestino. Gostaria de passar para vocês um abraço em especial dos fabricantes de automóveis no Brasil, e aqui representados pela Anfávia. A Anfávia é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nós representamos um percentual significativo do PIB. Quando falamos em torno de 20% do PIB industrial, 5,5% do PIB como um todo, e principalmente pela capacidade transformadora do setor da indústria automobilística. Estar na Anfávia neste momento é motivo de muito orgulho. Eu nasci, fui criado ao lado de uma fábrica de automóveis, perdi meu pai com 6 anos de idade, tive a oportunidade de conhecer o que uma indústria ela pode provocar no seu entorno, trazendo conhecimento e mudando e transformando a realidade das pessoas. Nada, nenhuma indústria, nenhum setor, nada é capaz de transformar a vida das pessoas como a força e o conhecimento. Estar na Anfávia nesse momento me leva a refletir sobre a responsabilidade de dormir todos os dias, sabendo que 1.200.000 pessoas são impactadas todos os dias por decisões que nós tomamos. Trazer investimentos é uma das tarefas mais difíceis, porque hoje nós concorremos com grandes países que romperam barreiras, que contam com subsídios, e você convencer matrizes ou mesmo o empresário brasileiro a investir em um país com as dificuldades naturais que nós temos é um processo desafiador. Mas a indústria automobilística, nesse momento, tem o maior ciclo de investimentos da sua história. São 130 bilhões de reais que nós anunciamos esse ano como o maior ciclo de investimentos. Por que esses investimentos foram anunciados? O que está por trás desses investimentos? Se nós falamos que o nosso mercado já chegou em 2013 a 3.800.000 unidades, e o Brasil produzia 3.700.000 unidades. Há 2 anos, nós fechamos com 1.900.000. Não foi uma queda pequena, porque era 3.800.000, com previsão de chegar a 5 milhões em 2020, e encerramos 2020 com 1.900.000. Nós temos uma capacidade instalada de 4,5 milhões de veículos. Estamos produzindo 2.600.000, vamos fechar com 2.600.000. E por que estamos fazendo tantos investimentos? Primeiro, o Brasil é um país altamente promissor. Um mercado consumidor gigante. Nós não precisamos de investimentos em capacidade e para aumentar as nossas capacidades, como ocorreu lá atrás, em 2010, 2011, 2012. Mas hoje nós estamos com a maior transformação da indústria
automotiva no Brasil e no mundo. É a maior transformação. Há pouco eu dava o exemplo que o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores, não produz câmbio automático. Por quê? Porque nós perdemos o timing como país de focar em uma nova tecnologia que estava chegando e que o Brasil optou naquele momento por privilegiar as importações. E não tivemos uma política industrial capaz de atrair fabricantes para produzir transmissões automáticas. O mesmo aconteceu com semicondutores. Semicondutores, o Brasil tinha fábricas que nunca tinham produzido um semicondutor, fábricas montadas que foram investidos bilhões e bilhões, que nunca produziram, e o Brasil parou a sua indústria por falta de semicondutores. É o discurso que se tinha que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, nós não podemos ter neste momento. Caxias do Sul representa a força da indústria, os bilhões e bilhões de investimentos e uma história, uma tradição extremamente robusta, direcionada principalmente para o setor automotivo. E essas novas tecnologias, o que elas representam para a gente? Um carro elétrico hoje, ele tem, em média, 40% de componentes, comparando com o carro a combustão. E os outros? Quem que vai produzir os outros componentes? Este vai ser o futuro da nossa indústria? Estados Unidos gastaram 50 bilhões de dólares para impulsionar a venda de veículos elétricos naquele país. Cada consumidor que comprava um carro elétrico, o governo dava um bônus de 7.500 dólares. Na Europa, cada consumidor que comprava um carro elétrico tinha um bônus de 7.000 euros. E o pretexto? A descarbonização. Mas que descarbonização? A Europa estava dependendo das termoelétricas que eram produzidas, a energia era produzida a carvão. Então nós vamos dizer que esse carro elétrico que estava rodando na Europa é o carro elétrico que vai descarbonizar o planeta com as termoelétricas produzindo energia a carvão? É um retrocesso e voltamos e falamos, é o carro que está andando a carvão. Esses desafios, eles trazem um aprendizado muito importante, que o mundo, ele não pode se curvar aos modismos. A indústria, a produção de carro elétrico é uma realidade. Que ótimo, ela vai contribuir para a descarbonização, ela vai contribuir para o meio ambiente, ela vai dar um salto tecnológico. Agora, o Brasil, nós temos uma competência gigante em outras alternativas para a descarbonização, e inclusive o carro elétrico. Nós temos como produção dos minerais, dos metais mais preciosos para a produção de baterias elétricas. O Brasil tem que ter um olhar para essas tecnologias que são uma realidade. Então a conversa é, o que é melhor, o carro elétrico ou o carro a combustão, ou o híbrido a etanol? O que vai prevalecer no final da discussão? O que vai prevalecer é um somatório de esforços em busca da descarbonização, de forma responsável. O que foi feito na Europa fez o mercado desabar.
Quando se tirou os incentivos, a indústria e os novos produtos, principalmente os carros elétricos, pararam. A indústria parou. Ao ponto de, no mês de outubro, o Brasil, este mês, apresentei ontem na coletiva de imprensa, este mês o Brasil ultrapassou a Alemanha em emplacamentos. E nós vendemos mais carros no Brasil do que a Alemanha vendeu na Alemanha. Uma das únicas vezes da história. Passamos a ser o quinto mercado consumidor de carros. Mas por quê? Porque a Alemanha antecipou, fez uma transição rápida que maltratou a sua indústria local, gerou desempregos e o preço do automóvel subiu de tal forma que o consumidor não conseguiu comprar. Agora nós temos no Brasil alternativas para termos uma transição suave, respeitando os produtores, os fabricantes e os fornecedores que têm tecnologia que o mundo não tem. Os biocombustíveis são tecnologias que o Brasil desenvolveu nos últimos 50 anos e que o mundo desconhece. Eu faço parte de um grupo que tem grandes investimentos na França, pela Peugeot e Citroën, na Itália, em especial Fiat, também no Brasil, nos Estados Unidos, com a Jeep, com a Ram, com a Chrysler. E quando você começa a discutir o que você tem no Brasil, eles se curvam e não acreditam que nós conseguiremos alcançar as metas de descarbonização utilizando as tecnologias que desenvolvemos há mais de 50 anos e depois melhoramos, há 20 anos lançamos o Flex, agora o híbrido a etanol. Todo esse processo, ele fez com que, na época que foi desenvolvido isso, foi desenvolvido para que o Brasil contivesse, reduzisse o aumento de preços e a inflação pelo aumento do petróleo. Não tinha nenhum viés ambiental. Quando o mundo começou a olhar para a questão ambiental, o Brasil estava pronto para dar uma resposta à altura, que é a utilização dos biocombustíveis. Então, o Brasil tem os biocombustíveis. Os biocombustíveis têm uma força tão grande para nós, que ele equivale, em termos de descarbonização, nós temos uma frota de 43 milhões de veículos circulando. Ele equivale a 8 milhões de carros elétricos circulando no Brasil, em termos de descarbonização. Por quê? Porque o que nós entregamos de descarbonização com o etanol equivale a 8 milhões de veículos elétricos. Nenhum país do mundo tem isso. E nós temos. Qual o orgulho que nós temos em defender essa bandeira? Em ter uma transição responsável, para que esse mercado não afaste mais o consumidor. Porque quando o consumidor não troca o seu carro, olha o que acontece. A frota do Brasil, um carro usado, ele emite 23 vezes mais CO2 do que um carro novo. Você, quando dificulta esse cliente, esse consumidor a trocar o seu carro, mesmo que não seja para um carro zero, mas ele sair do velhinho dele de 15 anos para um de 12, o que vai de 12 para outro de 8, de 8 para um de 3, você estimular essa renovação da frota em busca da descarbonização, ela certamente tem um efeito muito maior do que você privilegiar e acelerar o processo do carro elétrico. Por quê? Porque o objetivo é a descarbonização. E essas são discussões que nós precisamos ter como país, como produtores, levar essas discussões para todos os fóruns e entender que as soluções que nós temos no Brasil são soluções magníficas. E eu estou falando aqui dos biocombustíveis, estou falando do etanol e o biometano.
O biometano é de uma grandeza, é de uma capacidade do Brasil dar um salto em termos de novas tecnologias de descarbonização pela característica do país, a um custo extremamente atrativo e resolvendo um outro problema, que é o problema do metano. Então nós temos um outro problema que a gente consegue resolver também com o biometano. O gás natural, ou seja, nós temos quantidades de soluções, e é o que nós chamamos, o futuro do Brasil é elétrico? Não, o futuro do Brasil é eclético. Nós vamos ter todas as tecnologias. Nós precisamos ter um olhar para todas as tecnologias, mas sem nos curvarmos a uma importação irresponsável que um dia pode nos levar à bancarrota. Por que eu falo isso? O Brasil vive esse momento questões muito curiosas. O mercado brasileiro está crescendo este ano 15% em emplacamentos. Nós tivemos esse mês o melhor mês de vendas desde dezembro de 2014. Nós emplacamos 11.500 veículos diariamente. O melhor mês desde dezembro de 2014, nos últimos 10 anos. Nós tivemos, apesar do crescimento de 15%, a produção cresceu 7%. Isso é um sinal gravíssimo. Porque se o mercado está crescendo 15% e a produção está crescendo 7%, o cenário ideal era mercado crescer 15% e a produção crescer 20%, por conta das exportações. Os nossos países vizinhos não são produtores de automóveis e nem de caminhões. Nós deveríamos estar exportando muito mais, mas o efeito é o contrário. Por quê? Porque as importações aumentaram no Brasil. Nós estamos tendo recorde de importação. A cada 2 veículos vendidos no Brasil, a cada 2 veículos vendidos importados de fora do Mercosul, 1 é de origem chinesa. No ano passado, nós importamos 20 mil veículos da China, 26 mil. Este ano, até agora, 170 mil veículos. Desses 170 mil, nós vendemos, o mercado brasileiro de janeiro a setembro, vendeu 70 mil carros eletrificados, entre híbrido plug-in, aquele que vai na tomada, e o carro elétrico. Espera aí, Márcio, se nós vendemos 70 mil, como que a importação foi de 170? O restante está em estoque. Só em estoque nos portos existem hoje 72 mil veículos elétricos importados da China. E para onde vão esses veículos? Por que esses veículos estão no Brasil? Uma estratégia errada? Não. Estados Unidos elevaram a alíquota para mais de 100%, a tarifa. China não consegue vender nos Estados Unidos. Europa elevou a tarifa para 45%. China não está conseguindo colocar na Europa. Índia, que não falamos da Índia. A Índia hoje é uma grande ameaça e uma grande oportunidade para o Brasil. Ameaça porque tem produção principalmente de máquinas e dominando várias licitações aqui no nosso país. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a Índia elevou a alíquota para mais de 100%. Canadá, mais de 100%. E o Brasil, até o ano passado, era 0%. O Brasil reduziu a alíquota para a importação de carros elétricos. E estamos recompondo de forma gradual. Então, por quê? O Brasil não pode se curvar a modismo,
porque nós corremos o risco de destruir a nossa indústria. Agora, nós temos que nos valer daquela capacidade gigante de transformação. Alguns sinais para algum otimismo, e ele existe, esse otimismo existe. Mercado, o melhor desde dezembro de 2014. Soluções para descarbonização, o Brasil tem, nenhum outro país tem. Principalmente quando consideramos do berço ao túmulo. Todo o processo de produção, desde a extração do minério. E o mundo tem um problema porque ele tem que entregar descarbonização. Agora, como que ele pode entregar? Nós, fornecedores do Brasil, nós temos capacidade de vender para esses produtores lá fora, para esses fabricantes. Sob qual pretexto? Não apenas da competitividade do nosso produto e do preço, mas aliado a isso, porque o nosso processo de descarbonização durante a fase de produção entrega eficiência e descarbonização para as plantas fora do Brasil. Então eu vejo na minha empresa, eu vejo nos associados da Anfávia, todos perguntando, eu gostaria de ouvir o fornecedor do Brasil, porque se eu contratar um fornecedor do Brasil, em termos de emissão de CO2, eu ganho uma economia aqui na Europa, eu ganho uma economia na China, eu ganho uma economia nos Estados Unidos, e eles têm que entregar uma redução de CO2. Então nós temos uma oportunidade de ouro. O programa Mover, ele traz um investimento de mais de 60 bilhões somente em P&D nos próximos 5 anos. Se o Brasil não investir 50 bilhões, 60 bilhões, os fabricantes, nos próximos 5 anos, estarão fora do programa Mover. O programa Mover é o programa de mobilidade verde e inovação, que é quase uma condição para estar no mercado. E as indústrias vão investir. Esses 130 bilhões, soma-se a isso os gastos que teremos em P&D para transformar a posição do Brasil. E qual o impacto para os fornecedores? O impacto extremamente positivo se formos rápidos e se tivermos antenados a todo esse processo que está acontecendo. Grandes oportunidades, grandes desafios e uma política muito importante. E é por isso que eu falo do meu orgulho de estar aqui hoje com as senhoras e com os senhores, de estar trazendo algumas informações. O nosso dia a dia, nos últimos, nós tivemos mais de 5 encontros com o presidente Lula recentemente. Temos falado com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, constantemente, com os governadores. Nós temos que trazer, nós não temos partido político, nós não temos preferência partidária, mas nós temos um compromisso com o Brasil e um compromisso com 1.200.000 pessoas que estão dependendo das nossas decisões. Falar com a Petrobras, ajude nesse processo de transição. Ministério de Minas e Energia lançou agora o combustível do futuro, que foi um processo iniciado dentro da Anfávia em parceria com as outras associações. Para quê? Para que a gente tenha mais biocombustível, mais etanol, também favorecendo o biodiesel, para que a gente tenha matriz energética mais limpa. Eu termino por aqui a minha fala falando dos nossos desafios, dos investimentos que estão vindo, dos desafios pela chegada também dos chineses ao Brasil. A gente sempre fala que os chineses são muito bem-vindos e é uma verdade. Eles são muito bem-vindos, desde que venham investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, desde que nos ajude a desenvolver a cadeia de fornecedores, que traga soluções tecnológicas, porque a China, quando estava na transição da indústria, ela fechou o mercado e dizia, para vender no meu país,
você tem que ter um sócio chinês e você tem que investir no Brasil e não proteger os seus produtos. Eu quero ter acesso a toda a tecnologia. Com isso, ela aprendeu. E o que nós pedimos hoje, nada diferente. Invista no nosso país, traga tecnologia para o nosso país, faça parcerias com os nossos fabricantes locais, porque aí sim nós também conseguiremos explorar outros mercados. Agora, achar que o Brasil está com as portas abertas para receber produtos importados com o pretexto de que estão sendo industrializados no Brasil, mas quando você olha no CAGED, não tem empregados, isso não é industrialização. Nós fizemos um levantamento recente sobre compras pelo setor público de máquinas. Nós não temos o percentual definido ainda, estamos em fase final. Mas identificamos e apresentamos ao governo. Olha, essas licitações que foram vencidas foram por fabricantes que se habilitaram como fabricantes na concorrência e empregam menos de 10 empregados. Isso é fabricante? E como o Brasil tem tratado esse tema em pleno PAC, que o Brasil espera investir mais de 1 trilhão para acelerar o desenvolvimento econômico? Se não estivermos atentos a isso, nós vamos acelerar as importações em detrimento da indústria local. Esta é uma batalha diária, é uma batalha dos senhores empresários todos os dias, estarem vigilantes, dos comerciantes, para que não deixemos portas abertas neste momento histórico da indústria. Eu vou finalizar, porque a minha voz já não é tão boa, porque infelizmente eu tenho algumas atividades na minha vida e uma delas eu sou conselheiro do Clube Atlético Mineiro, que está disputando 2 finais, a Copa do Brasil e a Copa do Libertadores da América. Eu estou simplesmente em êxtase total na minha vida e eu tenho já exercitado muito a minha voz recentemente. E para finalizar com uma frase do Ariano Suassuna, que ele dizia o seguinte: o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato, e eu prefiro ser um realista esperançoso. Muito obrigado a todos vocês, um bom almoço. Muito obrigado.